no livro dos Gênesis, capítulo de número 19. Aleluia! Glória a Livro dos Deus! Gênesis, Oh, glória a Deus! capítulo de número 19. Estaremos lendo a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 17. Que assim nos diz: Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, e levou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém. Eu quero convidá-los para nos colocarmos em pé. Eu quero convidar nosso irmão Edivan para estar orando conosco, para que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações. Paz do Senhor, igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até agora. Senhor, pela tua misericórdia, continua falando aos nossos corações. Usa o teu servo, Pai. Oh Deus, nós te pedimos, Senhor, derrama a tua glória no nosso meio. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco, Senhor, porque até agora o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Meus amados, esse texto é um texto bastante conhecido de todos nós, mas tem uma frase neste texto que está em meu coração já há alguns dias, e o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração para trazer esta palavra de advertência, para trazer esta palavra de exortação, para trazer esta palavra à igreja nesta noite. No versículo de número 17 do capítulo de número 19 do Gênesis, a frase que está em meu coração já há algum tempo é: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Meus amados, nós estamos vivendo momentos difíceis aqui na terra. A igreja do Senhor está sendo alvo, como não poderia deixar de ser, do inimigo de nossas almas. E ele, como diz o nosso pastor, Satanás está endemoniado.
ele está usando de todas as estratégias para poder tirar, arrebatar, derrubar, nem que seja um crente só de cada vez. Mas ele está trabalhando, ele não desiste. E meus queridos, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. A palavra do Senhor Deus nesta noite para o meu e para o teu coração é: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Meu companheiro Mandivaldo, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: não temos tempo mais para perder tempo. Não dá mais para ficar olhando para as coisas do mundo. Nós temos que levar os nossos olhos lá para o alto, da onde vem a nossa salvação. A Bíblia nos ensina que nós temos que olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, não temos tempo mais para ficar olhando para o homem. Não temos tempo mais para ficar olhando para o dirigente. Não temos tempo mais para ficar olhando para o pastor. Não temos tempo mais para ficar olhando para o líder. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Escapa-te por tua vida. Não temos tempo mais para ficar olhando para aqueles que outrora estiveram aqui conosco, mas saíram dos caminhos do Senhor, e tem alguns que estão olhando e dizendo: mas foi ele, foi ela, e agora? A Bíblia está dizendo esta noite, o Espírito Santo fala ao meu e ao teu coração: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. A Bíblia diz: quem está em pé, olhe. Uma outra tradução diz: cuide para que não caia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus amados irmãos, nós temos visto se cumprir as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem é aluno da Escola Bíblica Dominical e está estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, parece-nos, meus amados, que quando estudamos a carta de Paulo a Timóteo, parece-nos, e um dia desse eu comentei isso, pastor Manuel Marques, parece que Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja do Senhor aqui em São Bernardo do Campo. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Meus queridos irmãos, esse texto aqui nos fala de uma família. E eu fiquei meditando na palavra do Senhor nosso Deus, o que aconteceu com aquela família, a família de Ló. Qual foi a herança daquela família, da família de Ló? Herança é aquilo que é o patrimônio, os bens que nós recebemos de alguém ou deixamos para alguém. Isso é herança. Aquilo é um patrimônio, um bem, uma riqueza que se recebe de alguém ou que se deixa para alguém. E necessariamente não precisa ter valor monetário, não precisa ser dinheiro. Existe uma herança maior que nós, os pais, temos que deixar para os nossos filhos, porque recebemos de nossos pais esta herança, que é a palavra do Senhor nosso Deus. E eu fiquei meditando sobre esta família, a família de Ló. E se faz necessário, meus amados, que nós voltemos um pouco ao capítulo de número 12 do livro do Gênesis, quando o Senhor Deus chama Abraão, ou Abrão, e o Senhor Deus faz a Abrão uma promessa, capítulo 12 do livro do Gênesis, e o Senhor Deus diz para Abrão: olha, Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Abrão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Ontem à noite eu disse aqui, e eu quero repetir, meus amados irmãos,
nós temos que estar atento à voz do Senhor nosso Deus. Deus não erra, Deus não se engana e Deus não falha. Importa nós estarmos atentos à orientação do Senhor nosso Deus. Deus continua falando e através do seu Espírito Santo Ele continua guiando as nossas vidas. Mas às vezes nós não damos a atenção devida às orientações que Deus dá para a nossa vida. A orientação de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, mas sai também do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. E a Bíblia diz, todos nós conhecemos, que Abraão ele saiu da terra, mas ele levou Ló com ele. Levou o seu sobrinho Ló com ele. E não foi essa a orientação do Senhor Deus. E porque Abraão levou Ló com ele, a Bíblia diz que foi Ló com Abraão. Eu não sei se Abraão convidou. Eu quero que Abraão não convidou. Eu acho que o Ló foi de oferecido. Mas quando Deus fala, vai só, diz para o oferecido, você fica, porque Deus falou para você ficar. Porque Deus não erra, Deus não fala e Deus não se engana. E nós vemos lá na frente, porque Abraão, ele não deixou Ló, ele passou por uma dificuldade. E todas as vezes que nós não estamos atentos à palavra do Senhor nosso Deus, nós pagamos um preço. Porque Deus não erra, Deus não se engana. E Ele sabe muito bem porque Ele colocou essa palavra em meu coração para ministrar à igreja nesta noite. E eu quero lhe dizer que a sua presença aqui nesta noite não foi coincidência, é porque Deus tem algo para falar ao meu e ao teu coração. Glória a Deus. Foi Ló com Abraão. E nós conhecemos muito bem essa história. A Bíblia diz que Deus prosperou, e prosperou muito a Abraão. A Bíblia diz que Abraão era muito rico, tinha muito patrimônio, tinha muito gado. E Ló, irmãos, Ló também recebeu a bênção de Deus, né? Porque quando a chuva cai em cima da árvore grande, as árvores pequenas também recebem a bênção, né? Não é verdade? E Ló não foi abençoado só porque estava ao lado de um homem abençoado. Ainda bem que alguém entendeu isso. Ló foi abençoado só porque estava ao lado de um homem que tinha a bênção de Deus. Porque por tua causa Deus abençoa também a outros, viu? Abençoa. José, ele estava na casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar era abençoado por causa da vida de José. Porque José, onde punha a mão, o Senhor Deus fazia prosperar. O compromisso de Deus era com Abraão e não com Ló. E a Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a se desentender com os pastores de Abraão. E o texto sagrado nos mostra que Abraão chamou o seu sobrinho e disse: Ló, nós não podemos viver contendendo um com o outro, porque nós somos irmãos. Capítulo de número 13 e o versículo de número 8 do livro do Gênesis diz assim: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Irmão não pode viver contendendo com irmão. E Abraão disse: olha, Ló, você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia Sagrada diz que Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ele viu aquele jardim e os seus olhos cresceram para aquela campina. Ló, ele escolheu com uma visão humana. Ló
escolheu com uma visão material. Ló escolheu com uma visão interesseira. Ló não buscou a direção do Senhor nosso Deus, mas ficou olhando somente aqui para baixo, para o horizontal. Mas Abraão estava confiando no Deus que havia prometido para ele a bênção para a sua vida. É por isso que Abraão não se incomodava se ele iria para a direita ou se ele iria para a esquerda. Abraão não estava preocupado. Abraão tinha uma certeza: para onde ele fosse, a bênção de Deus ia acompanhá-lo. Aonde ele fosse, a bênção de Deus ia acompanhá-lo. Não importa se para a direita ou para a esquerda, aquele que tem promessas de Deus na vida dele, Deus o abençoe. E Ló escolheu, a Bíblia diz, escolheu as campinas ali do Jordão. Que escolha teve o nosso irmão? E o texto sagrado diz, meus amados, que Ló, ele foi, e quem participou de encontro de casais, o pastor que ministrou para nós, ele disse: Ló, ele escolheu as campinas, mas de pouquinho em pouquinho ele foi chegando perto de Sodoma e de Gomorra. E é um perigo. Aí está um perigo. A Bíblia diz que ele, no versículo de número 12 do capítulo 13, a Bíblia diz que habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Primeiro ele olhou, se interessou, se agradou, e depois foi chegando perto de Sodoma, foi se aproximando de Sodoma, a sua tenda foi chegando mais perto de Sodoma. E a palavra do Senhor Deus diz, meus amados, que terminou o nosso irmão Ló indo morar dentro de Sodoma. Está na Bíblia. Nós lemos um texto no livro de Gênesis, no capítulo 19, e no versículo de número 15 que nós lemos, a Bíblia Sagrada diz: e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Portanto, aquele que outrora só vira de longe Sodoma e Gomorra, e agora ele começou a se aproximar, e foi se aproximando, e foi se aproximando, até que ele entrou dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada diz que ele e toda a sua família termina habitando dentro de Sodoma e de Gomorra. Mas, irmão Samuel, e qual é o problema de Sodoma? No livro do Gênesis, do capítulo de número 13, e o versículo de número 13, a Bíblia diz assim: ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eram maus os homens de Sodoma, eram grandes pecadores contra o Senhor. E Ló, que outrora estava junto com Abraão, que escolheu as campinas do Jordão, escolheu por visão humana, escolheu com visão interesseira, com visão material, escolheu apenas visando o lucro desta terra, ele agora foi atraído e enganado por Satanás, e foi se aproximando de um lugar aonde os homens, aonde o povo era mau e grandes pecadores contra o Senhor nosso Deus. Aproximando-se, a Bíblia diz, uma passagem, que estava Ló na porta da cidade quando os anjos vieram visitá-lo. Ele estava na porta da cidade, mas a sua família já estava lá dentro. A família de Ló já estava dentro da cidade. Quando os anjos vieram e disseram para ele: olha, Ló, toma toda a tua família
que está dentro de Sodoma, porque são grandes pecadores contra o Senhor nosso Deus. Meus amados, nós temos que ter muito cuidado. O inimigo continua sendo o mesmo. Ele continua usando de astúcia. Ele muda a estratégia, mas o objetivo dele é o mesmo. Jesus disse, e João registrou o seu evangelho, capítulo 10, versículo 10 de João, Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O inimigo, o intuito dele é só matar, roubar e destruir. Satanás, se ele pudesse, ele destruiria o Senhor nosso Deus, mas ele não tem poder para isso. Mas como ele não tem poder para destruir ao Senhor Deus, ele está trabalhando contra tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que o Senhor Deus criou, a criação de Deus, Satanás está trabalhando para destruir. E nós temos visto aí, meus amados, e está na mídia, aí as investidas de Satanás contra a nossa família. Contra a família. E a família foi criação do Senhor nosso Deus. E Satanás, desde lá no Éden, que ele está batalhando contra a família. E a Bíblia diz que a primeira família da terra, o primeiro casal, eles foram engodados, eles foram enganados pelo inimigo de nossas almas. E todos nós somos conhecedores que o inimigo usou uma estratégia, de uma astúcia tão grande, que ele usou a própria palavra de Deus para enganar aquele casal. E ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele procura enganar. E muitas vezes está dizendo, isso não tem problema, isso não faz mal, você pode fazer assim. E às vezes ele usa a própria palavra de Deus, mas a palavra do seu Deus, que Jesus venceu Satanás, porque Jesus conhecia as Sagradas Escrituras. Ele continua sendo o mesmo, meus amados. Ele foi atraindo a Ló e a sua família. E Ló, por se descuidar, Ló, por se acomodar. E quando eu li aquela passagem que diz que é o versículo 1 do capítulo 19 do Gênesis, diz que os dois anjos vieram a Sodoma à tarde e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Ló estava assentado e parece que estava acomodado. Ló estava sentado à porta da cidade, mas a Bíblia diz que a sua família já estava dentro da cidade. E não só estava dentro, mas a Bíblia diz que eles estavam habitando, morando em meio a uma geração corrompida e perversa, junto com os homens maus. E a Bíblia diz, grandes pecadores do Senhor. E existe um perigo, meus amados, o perigo da contaminação, um perigo da influência. E Satanás, ele está usando muito deste expediente nos dias de hoje. Olha, escute, nos dias de Ló não tinha celular. Nos dias de Ló não tinha iPad. Nos dias de Ló não tinha televisão. E Satanás, ele foi atraindo aquela família para dentro de Sodoma. Hoje ele está usando de muitos expedientes. Quem acompanhou a mídia esta semana, e eu fiquei estarrecido quando foi publicado aí uma pesquisa aonde os nossos adolescentes do nosso país, entre 9 e 17 anos de idade, de cada 10 adolescentes da idade de entre 9 e 17 anos, 8 deles usam a internet através do aparelho celular. E a pergunta é, quem está controlando o que é que eles estão vendo? O senhor está controlando, papai? A senhora está controlando, mamãe? O que é que você está vendo no celular do adolescente? O que é que está atraindo a nossa família, os nossos filhos,
a nossa esposa? O que é que está atraindo a nossa família? Será que é a tecnologia? Será que a nossa família está se aproximando mais e mais de Sodoma? Essa noite, a palavra de Deus ao meu e teu coração é: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Não dá mais tempo de perder tempo. Quem está em pé, olhe para que não caia. Esta noite o Espírito Santo de Deus fala ao meu e ao teu coração: escapa-te por tua vida. Dentro em breve, o pastor Valdir Alves estará fazendo a leitura oficial concernente à Santa Ceia do Senhor. E ali Paulo escreveu aos 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame. Esta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: meus amados irmãos, o mundo está em podridão, o mundo está se dilacerando, e nós não podemos olhar para o mundo, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Qual é a herança que nós estamos deixando para a nossa família? Logo, meus amados, ele foi atraído para Sodoma e veio para dentro de Sodoma juntamente com a sua família. Sodoma, estava ali os homens maus e pecadores, mas a palavra do seu Deus diz que a medida de Deus, ela se encheu. Olha, Deus tem uma medida. Deus tem uma medida. Deus tem um limite de paciência. E na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero lhe dizer: a medida de Deus está se enchendo. A medida de Deus está se enchendo. A palavra do Senhor Deus diz, no livro do Gênesis, no capítulo de número 15 e o versículo de número 16: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus tem a sua medida. Deus tem o seu limite. Deus tem o seu parâmetro de misericórdia. As misericórdias são infinitas, mas a sua justiça é verdadeira e é plena. Deus é amor, mas Deus é justiça também. O povo foi pecando, o povo foi errando, o povo foi se prostituindo, o povo foi adorando a outros deuses, e a medida de Deus, ela foi se enchendo. Ela foi se enchendo. E o que me chama a atenção é que Ló, ele, que outrora estava com Abraão, com o adorador do seu Deus, agora Ló se esquece de Deus. Está lá com a sua família dentro de Sodoma. A palavra de Deus diz, no capítulo 18 do livro do Gênesis, versículo 20, o Senhor Deus disse assim: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, descerei agora. Aleluia. Deus tem a sua medida. Aleluia. A medida do seu Deus com Sodoma e Gomorra, ela foi aumentando, ela foi aumentando até que encheu, completou a medida da paciência do Senhor nosso Deus. E a palavra de advertência para nós essa noite, meus irmãos: tem crente, tem família que está brincando com as coisas de Deus. Tem alguns que estão pecando, errando,
E a medida de Deus está se enchendo. A medida de Deus está se enchendo. E no dia que a medida de Deus se encher, a trombeta vai soar. E no momento que a trombeta soar, não vai dar tempo mais para dizer: escapa-te por tua vida. Porque quando a trombeta soar, quem estiver em pé vai ser arrebatado, vai ser levado para a presença de Deus. O momento do autoexame é hoje. O momento de escapar com vida é hoje. Não vai haver tempo para se consertar. Não vai haver tempo para chamar a família para a oração. Não vai haver tempo para chamar a família para ler a Bíblia. Não vai haver tempo, porque a trombeta vai soar. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É hoje, o momento é hoje. O Senhor Deus está falando conosco já há muitos dias. E ontem o Senhor Deus usou uma palavra aqui, dizendo: levanta-te. E esta noite Ele falou novamente aqui, quando o anjo chegou para Ló e disse: Ló, levanta-te, tu e a tua família. Meu querido irmão, é tu e a tua família. Levanta-te imediatamente, escapa-te por tua vida. Não dá mais tempo de ficar envolvido com as coisas do mundo, não. Não dá mais tempo de ficar envolvido com as coisas do mundo, não. Não dá mais tempo de ficar envolvido com a internet. Não dá mais tempo de ficar envolvido aí com o Facebook. Não dá mais tempo de ficar com as picuinhas aí do WhatsApp, não. Tem uns usando o WhatsApp só para ficar trocando farpas. Abraão disse para Ló: nós somos irmãos e não podemos ficar brigados. Irmãos somos. E tem alguns que estão sendo usados pelo inimigo de nossas almas para trazer desentendimento. Não dá mais tempo para isso. O Espírito Santo de Deus fala ao meu e ao teu coração: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Levanta, Ló. Levanta, Ló. Capítulo de número 19, nós vemos aqui, versículo 15. O anjo disse para Ló: levanta, toma tua mulher, toma tuas duas filhas e sai dessa cidade. Sai dessa cidade. Toma tua família e sai dessa condição. Desde ontem que o Espírito de Deus está falando conosco. Levanta-te, saia do comodismo, Ló. Você já foi atraído, Ló. Foi enganado por Satanás. Satanás te trouxe e tornou presa. A tua família está dentro de Sodoma. Mas hoje Deus está mandando livramento. Hoje Deus está mandando livramento. Hoje Deus está mandando livramento. Deus está mandando livramento. Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Aleluia. Meus amados, os últimos acontecimentos da terra nos mostram que Jesus está às portas. Não podemos descuidar da nossa vida espiritual. Tem que ser constante vigilância e oração. Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Vigiai, precisa de vigilância, estar atento, porque o inimigo